Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no mundo dos Exchange Traded Funds, os famosos ETFs. O nosso objetivo aqui é bem claro: entender como usar esses instrumentos para montar uma carteira de investimentos global e realmente sólida. Com milhares, literalmente milhares de opções disponíveis no mercado, a pergunta que não quer calar para qualquer pessoa que investe é: tá, mas por onde eu começo? Essa variedade toda pode até paralisar se não existir uma estratégia bem definida. E a resposta para isso começa com um bom plano. A ideia é abordar a construção da carteira como um arquiteto, sabe? Montando uma estrutura forte, peça por peça. Vamos começar então pela fundação. Toda estrutura que se preze precisa de uma fundação sólida, e no mundo dos investimentos, essa fundação é construída com os ETFs de ações. Eles são, sem dúvida, o ponto de partida essencial para quem busca crescimento no longo prazo. ETFs de mercado amplo são o ponto de partida ideal. Por quê? Simples, eles oferecem o máximo de diversificação por um custo muito baixo. Pensa só, comprar um único ETF como o VTI significa investir em milhares de empresas americanas de uma só vez. É a forma mais eficiente de construir um núcleo, o coração da carteira. E aqui a gente vê aquela relação clássica entre risco e retorno. De um lado, temos a estabilidade das grandes empresas, as gigantes do mercado, representadas por ETFs de large caps como o VOO. Do outro, o potencial de crescimento das empresas menores, nos small caps, que podem trazer retornos maiores, mas, claro, com mais volatilidade. Ok, com a fundação de ações bem estabelecida, a gente sobe mais um andar na nossa construção. E essa próxima camada adiciona um elemento crucial: estabilidade. Isso é feito com os ETFs de renda fixa, os chamados Bond ETFs. Os títulos do Tesouro Americano, os famosos Treasuries, são basicamente a rocha da segurança num portfólio. ETFs que investem neles oferecem proteção, principalmente em momentos de crise. A contrapartida, como era de se esperar, são retornos mais baixos, geralmente ali entre 2% e 4% ao ano. Eles funcionam como o verdadeiro porto seguro da carteira. Agora, se a ideia é buscar retornos um pouco maiores, dá para assumir um pouco mais de risco com os títulos de empresas. Os investment grade são de companhias mais sólidas. Já os high yield, que também são chamados de junk bonds, pagam mais justamente por terem um risco de calote maior. E para proteger a carteira contra um dos maiores inimigos do investidor, a inflação, existem os TIPS. Eles são um tipo especial de título do Tesouro cujo valor principal é ajustado para preservar o poder de compra. É uma ferramenta de defesa fundamental. Certo. Com o núcleo da carteira construído, a base sólida e a parte de estabilidade definidas, é hora de explorar os ETFs que podem funcionar como aceleradores, sabe? Eles trazem mais crescimento e diversificação, permitindo uma aposta mais direcionada. E esses ETFs permitem uma exposição bem focada em segmentos específicos. Os REITs, por exemplo, investem no setor imobiliário. Commodities como o ouro podem servir de proteção em crises. E claro, os setoriais e temáticos focam em teses de crescimento bem específicas, como tecnologia, robótica e por aí vai. Um conceito super importante aqui é o de hedge. É basicamente uma estratégia para proteger a carteira. E as commodities, como o ouro que a gente acessa por ETFs como o GLD, são muito usadas para isso. O valor delas tende a se mover na contramão do mercado de ações, o que ajuda a proteger a carteira em momentos de queda. Os ETFs temáticos, esses são muito atraentes, né? Porque eles exploram aquelas tendências de alto crescimento que estão moldando o futuro, como inteligência artificial, energia limpa, blockchain. Eles dão a chance de investir diretamente nessas revoluções tecnológicas. No entanto, aqui vai um aviso crítico. Essa atração toda vem com um porém. Essas tendências podem ser passageiras. O que é popular hoje pode não ser amanhã. Por isso, esses ETFs devem ser usados com muita cautela e sempre como uma pequena parte da carteira, nunca como núcleo principal. Bom, agora que a gente já viu todas as peças desse quebra-cabeça, vamos juntar tudo num plano prático, pensando em como montar um portfólio global com as melhores opções para quem investe aqui do Brasil. Para quem investe do Brasil, os mercados dos Estados Unidos e o de Londres são os que mais se destacam. O mercado americano é o maior do mundo, tem a maior liquidez. Por outro lado, os ETFs baseados na Irlanda e negociados em Londres podem ter vantagens tributárias bem importantes, como uma menor retenção de impostos sobre os dividendos. E o resultado de tudo isso é que, com apenas estes 6 ETFs, é possível construir uma carteira poderosa e diversificada globalmente. O VT por si só já cobre o mundo todo.
Os outros permitem que a gente faça ajustes mais finos na exposição a cada região e a outras classes de ativos, como imóveis e renda fixa americana. Construir essa carteira, claro, é o primeiro passo de uma longa jornada. Mas com as ferramentas certas e um plano claro, o mercado global se torna muito mais acessível. E isso nos deixa com uma reflexão final. Como ajustar todas essas peças para alinhar a carteira aos próprios objetivos financeiros e à visão de futuro de cada um?